Salve, galerinha! Eu sou o Preto. Eu sou a Fábia. Ela é a Luna e a gente é o Brasil Especial. A gente tá quase há 2 anos na estrada, hein? Morando nessa casinha sobre roda que vocês estão vendo aí. Então, se vocês gostam ou se identificam, já curtam aí, compartilha com algum amigo seu. E como diz a galera, like. Mas é o seguinte, a gente tá aqui em Bariri, interior de São Paulo. E hoje a gente vai conhecer uma história muito legal de um viajante que não viajou de motorhome, mas viajou com um carro. Então fique aí, vocês vão conhecer a história desse cara maluco aí. Baririense, interior de São Paulo. Então, ó, já compartilha, fique, curte e não esquece aquele clique. Uau, deixa eu ver. Como elas estão bonitas. Agora já gostei, ó, já conheci o Cavinha aqui. Ele que vai nos levar lá para conhecer toda aquela história que eu falei para vocês. E ele já chegou falando, nada de chamar de senhor. Agora já gostei. O senhor tá lá em cima. É isso aí, Cavinha. Então vamos lá conhecer, Cavinha, toda essa história aí? Vamos lá. Porque a gente gosta de viajar. Hoje em dia é fácil. Quero saber naquela época como foi, né? Então, vocês vão fazer uma viagem de 10 anos, inusitada. Só quem conhece pra saber. Ih, vamos ver, calma. Não dá spoiler, vamos ver. Então acompanha aí pra vocês não perderem essa, né? Que essa é bem interessante. Museu Mário Fava. Olha a fachada do museu, que coisa mais linda, meu. Esse é o Maurício, vai nos ajudar hoje também, né, Maurício? Exato, sejam bem-vindos. Obrigado. Eles que podem filmar, fica à vontade. Esse é um trabalho que nós fizemos para destacar a viagem realizada, né? Não a carreteira, mas a viagem. Sim. A carreteira vai além dos Estados Unidos, até o Alasca. Eu vou fazer uma coleçãozinha antes. Sim, E o Maurício vai conduzir a visita e nós juntos aqui vamos interagindo. Tá bem? perfeito. Bom, é o seguinte, antes de a gente iniciar a visita, propriamente dita ao museu, então vocês vão tomar conhecimento da história, para chegar lá dentro vocês entenderem melhor. Sim. E para isso nós temos um vídeo, 6 minutos. E por esse vídeo vocês vão ver o itinerário, o roteiro todinho que foi percorrido. É uma viagem em 6 minutos, uma viagem que durou 10 anos. 10 anos essa viagem. Muito curtinho, mas dá perfeitamente para entender, tá bom? E depois de assistir o vídeo, aí nós vamos começar a contar. A história mesmo. Tá todo mundo curioso aqui pra saber a história, hein? Eu tô. Toda aventura começa com um sonho. Já parou para pensar como era difícil viajar sem as estradas? Esse foi o desafio encarado por 3 brasileiros no início do século passado. Eles sonharam em ligar as 3 Américas por uma gigantesca estrada, a Carretera Pan-Americana. Leônidas Borges de Oliveira, Francisco Lopes da Cruz e Mário Fava. A expedição embarcaria numa enorme aventura, uma viagem de carro a partir do Rio de Janeiro em direção a Nova York. Mário Fava, paulista de Bariri, sonhava em conhecer os Estados Unidos e tinha apenas 21 anos quando soube da expedição. O mecânico original havia desistido e ele não pensou 2 vezes antes de se oferecer. Nada mais seria como antes. Mário seria o responsável por cuidar dos 2 veículos da expedição. O carro Ford T, apelidado de Brasil, e a caminhonete de apoio também da marca Ford, chamada de São Paulo. Equipado com um motor de 4 cilindros com 20 cavalos de força, o Ford T tinha 2 marchas para frente e uma ré. Atingia até 75 km por hora. O modelo revolucionou a indústria da época. A aventura começou no dia 16 de abril de 1928.
A expedição partiu do Rio de Janeiro rumo a Petrópolis para serem recebidos pelo presidente Washington Luiz. Já no trajeto, passando pelo Pantanal, uma onça ataca Mário Fava. Foi salvo por seu companheiro Francisco e pelos índios que viviam no local. As dificuldades continuaram. Na travessia da Cordilheira dos Andes, ficaram sem combustível. Mário criou uma mistura de querosene e títia, uma bebida alcoólica indígena. E para lubrificar o motor, o mecânico usou gordura de porco e de lhamas. Também o frio rigoroso exigiu criatividade do mecânico de Bariri. Para não congelar a água, ele esvaziava os radiadores à noite e os abasteciam novamente pela manhã. No Peru, a caminhonete São Paulo atravessava um penhasco quando deslizou e caiu. O mecânico ficou entre a vida e a morte. Foram muitos desafios. Boa parte do caminho foi aberta com pás e dinamite. Não havia celular, internet e nem GPS. E equipamentos como sextante e teodolito eram necessários para o mapeamento. Na Colômbia, o fim se aproximou novamente. A expedição passou 4 meses perdida na selva. Debilitados, os 3 aventureiros já estavam sem comida e água. Mais uma vez, conseguiram sair da mata com a ajuda de índios. Para atravessar os pântanos do Panamá, os 2 veículos precisaram ser desmontados. E assim seguiram viagem passando por 15 países, homenageados por onde passavam. Chegaram aos Estados Unidos em 1936 e permaneceram até 1938. E foram reconhecidos pela ousadia. Ao chegar em Detroit, Henry Ford, pioneiro da indústria automobilística e proprietário da fábrica que produziu os veículos usados na viagem, ofereceu um cheque em branco pelos 2 carros, mas o trio não aceitou. Queria os veículos no Brasil. Em Washington, os aventureiros foram recepcionados na Casa Branca pelo presidente Franklin Roosevelt como heróis do desenvolvimento. Ao voltar depois de 10 anos de viagem, foram recebidos pelo novo presidente Getúlio Vargas. Mário Fava retorna a Bariri para reencontrar sua mãe. Ela, após tantos anos sem contato algum, perguntou por que ele demorou tanto a voltar para casa. Mário, emocionado, apenas respondeu: "Eu não sabia que era tão longe." Agora, mais de 80 anos após o fim dessa expedição, um novo sonho se realiza: a fundação do museu que leva o nome do intrépido mecânico baririense. O Museu Mário Fava, que guarda a memória de uma das mais espetaculares aventuras do século XX. Você acha que você é aventureira? Você acha que você é aventureira? Você não é nada. Ah, é sim. Que máximo, filha, você viu? Bom, depois de ficar extasiado com o filme aqui, né, e conhecer um pouco da história aí pelo filme. Manda pra você esse filminho. Ah, nossa, se você mandasse e autorizar a gente publicar. Pode publicar para nós. Nossa, quanto mais, melhor. vai ficar perfeito. Deixa os endereços pra gente, tá bom? Lógico, lógico. Prontinho. Vamos lá. Bom, o museu é uma homenagem ao senhor Mário Fava, no mecânico baririense, né? E conta a história dele e conta a história de um grande feito realizado por 3 brasileiros, e o senhor Mário Fava era um deles. E foi... Nossa, e aí? Sensacional. Gente, vocês precisam assistir esse vídeo até o final, porque a história é incrível. Vamos lá, agora a gente vai ver ao vivo e a cores o carro que fez toda essa aventura.
Dá licença. Aqui é a parte cronológica da viagem, né? Parte do Brasil. Gente, que emoção. Tudo Tudo começou aí, para que né? as crianças, quando vierem, é aquele start, aquela lembrança, né? Ah, o herói. Nada do que tem no nicho é original da viagem, mas foram doados, são contemporâneos, né? Foram Sim. doados por pessoas que se interessavam pela história, o Teodolito, as ferramentas da época. Ah, e a expedição eram realmente os três? Os três. Só os três? Sem nenhum tipo de financiamento inicial, eles iam passando de cidade a cidade. Eu ia perguntar se tinha alguém que estava financiando alguma coisa. Não. Olha, gasolina, estadia, As água, cidades, comida, né? as cidades. As cidades. Olha, quem sabe um dia o Brasil Especial vai ter um museu também, hein? Olha, pensou? Tá bem parecido, hein? Não, e aí outra coisa que eu ia falar, né? Eu em 2 anos de estrada já tenho muita história. Falo que se eu quisesse escrever um livro, eu já daria. Você imagina em 10 anos, nessas condições, né? Porque é aquela história. Hoje a gente tem tudo na mão, né? Lá eles tinham que... Esse manualzinho é original. Aqui uma cópia da oficina do Mário em Pederneiras. Olha que ironia, ele dirigia um Ford, só que ele era dono de uma oficina da Chevrolet. O dinheiro da época, né? Esse aqui é um Teodolito, doado aí por uma figura da cidade. Essa é a morte da Pedrito, senão nada que vocês vão ver aqui Sim. fez parte dela. O que é um teodolito? Um Teodolito, um equipamento de medição. Esse É equipamento um GPS da época. Era medição de estrada, na construção das estradas. Essa foto, próximo ao Pantanal, o grupo foi atacado por uma onda. Essa foto está fora de cronologia, mas ela é tão bacana. Essa foto ele tirou no Panamá. Com certeza. Ele tirou a foto e colocou uma mensagem atrás da foto, mandando pro tio, né? E ele não sabia o que estava acontecendo no Brasil. Ó, tio, estive aqui na cidade de Panamá, 9 de julho de 32, dia da Nossa! Revolução de 32. Ó, os carros eram abertos. Já estava sem capota, era tudo capota de lobo, né? Os carros eram abertos. Bom. Estrada de terra, Quantos dias eles dormiram dentro desses carros, né? nas florestas, na Imagina. selva, tomando chuva, tomando sol. Isso aqui no Equador, isso aqui mostra bem como eles abriam os espaços. Isso aqui era um O morro, filme mostrou eles isso. abriam na dinamite, Na dinamite. Então, Puxaram. mas essas pessoas que trabalhavam Eram com recrutadas eles, pelo governo. Pelo governo. Pelo governo. Tá. Os brasileiros estão fazendo a parte difícil, vamos ajudar. Tá, entendi. Né? Tinha o exército e tinha também os trabalhadores locais. E como o Cavinha falou, né? Dos quase 28 mil quilômetros, 11 mil foi aberto por eles. Quando eu disse abriram, é isso aí, só para passar. Depois foi feita a Quase um terço do trajeto foi aberto por eles na mão. Esse macaco da época, a bomba é bem mais recente, mas está aí mais para mostrar. Como que eles enchiam os pneus, Deixar né? os pneus. Dificuldades quando entrava nos países, sofrimento, os magros, né? Barbudos, mas daqui a pouco o Palácio Presidencial. O presidente já os recebeu. Que bonitão. Aqui no Panamá, apresentando o projeto presidente panamenho, né? O Leônidas de Farda, o Francisco, lá atrás o embaixador. Porque como eles tinham uma carta de referência do Washington Luiz, as embaixadas iam recebendo também. Costa Rica. Isso é uma coisa bacana de ouvir, né? Que eles foram recebendo apoio por onde eles passavam. Exato, que era uma missão oficial. Tornou-se. Então. Isso aqui é um canto em homenagem a eles, né? O comandante, o observador Francisco, o Mário aí ainda em Bariri. Essa foto nós vamos voltar a ver ela lá nos Estados Unidos. Isso aqui é o museu da Ford, dentro da Ford, da fábrica da Ford. Esse é o Brasil. Em São Paulo, escondidinho ali atrás deles. Chegou aqui assim. Chegou assim. Você vê que as adesivagens feitas nos Estados Unidos legítimas. Tô curioso pra ver o carro. Calma, calma. Tô escondendo ele. Tirado em 27, o passaporte, em cópia. Essa é a autorização do Elliot Ness, assinada pelo americano. Uma medalha em homenagem ao Mário. Uma lamparinazinha. Um isqueiro da época, um bingue. Só um pouquinho pra vocês verem. Já já a gente vai mostrar, hein?
E a viagem vai seguindo. Honduras, pouco tempo, El Salvador, pouco tempo, Guatemala. Da cidade. Eu tenho uma coleção de jornais de 1911 até 61. A molecada vem com o iPhone aqui, né? Aí eu mostro a câmera da época. Como nós soubemos da história, fui pesquisar, achei tem 3 ou 4 reportagens do jornal. Não sei se você quer guardar. Um dia chegava. Sim. Centro Território Americano, Oswaldo Aranha, na Pan American Union, na sede da Goodyear. Eles chegam a ser convidados a fazer um voo panorâmico com o dirigível. Quase que a gente conseguiu andar no dirigível. Verdade. É, a TV Tem tá fazendo uma série com o dirigível. Foi em Jaú quando vocês estavam em Jaú? Quando a gente tava no Patrimônio. Aqui é a sede da National Geographic. Todo o staff desce para tirar foto. A importância disso. Ford. É, essa foto é Essa emblemática. foto é sensacional. Essa aqui é a entrada dos Estados Unidos e essa é a parte final. Austin, no Texas, Washington. A carta do presidente Roosevelt, enaltecendo a expedição. Essa é mais uma da Pan American Union. Oswaldo Aranha tentando acionar aquela manivela ali. As fotos nós nenhum de vocês retrataram. Aquela manivela ali, porque o carro era... É, não pegava com bateria, né? Exato. Foi aqui o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. O presidente Getúlio Vargas era com o projeto prontinho. Eles têm a oportunidade de ver o resultado da expedição. Agora falou agora há pouco da impressão que nós participamos da viagem, né? De tanto conhecer. E naquele momento ia morrer mesmo. Além da água, comida, não tinha mais. Milhões e milhões de insetos que ele descreve no diário, sugando o pouco de energia que eles tinham. Ele dizia assim que o braço ficava preto, não tinha espaço como tivesse um inseto. E iam morrer, então ele anotou no diário. Desta aventura, aliás, dessa viagem, só resta a última aventura, 2 pontos, a morte. Nossa. Nesses pouco tempo depois, os indígenas acharam, por acaso, provavelmente, né? E levaram eles para uma fazenda que tinha lá com recursos, né? Ficaram meses ali até se recuperar para depois seguir a viagem. Incrível, né? Tá se identificando muito aí, hein? Uma baita história. Não tinha como a gente não colocar um painel para homenagear os indígenas. Agora eu vou ter que revelar, né? Porque a gente falou, a gente tem que agora revelar o quarto elemento, né? Da viagem. E o quarto elemento é esse cara aqui, ó. Agora sim, o Ford T. 1918. Olha lá, Expedição Brasileira da Estrada de Rodagem Pan-Americana. Ou Pan-Americana, como todo mundo fala, né? As rodas de madeira, ó. A chapa, ó, como é grossa. Olha isso. Como eles contaram, não tinha essa capota superior, né, ó. Era sem capota. Olha como era moderno o painel do carro. Tinha vários instrumentos de navegação para eles se basearem, né? Olha isso. Hoje parece uma carruagem, né? Olha esses adesivos. Era tração traseira, né? Exato. Que máximo. Originalmente ele era preto, né? É. Porque o Ford só fazia carros pretos. Teve um período ali de montagem até a adaptação. Oi, Mário Fábio, eu vou entrar no seu carro só um minutinho, tá? Obrigado. Dá licença, hein? Ó o freio de mão ali, né? Era chamado de alavanca de segurança. Alavanca de segurança? Olha o logotipo da Ford aqui no estribo, ó.
Olha isso. Parabéns, Mário Fava. Você, ó, agora virou meu ídolo. Aliás, ele deve ter falado essa frase nem sei quantas vezes, né? Pô, a gente já tava fazendo o encerramento do vídeo, filha. Olha lá o que a gente ganhou aqui, ó. Olha que lindo. Vamos ler todo dia, ó. Eu não sabia que era tão longe. Essa foi a frase que ele falou para a mãe dele quando ele chegou, que a mãe falou que ele, nossa, você demorou tanto tempo, e ele respondeu, mãe, eu não sabia que era tão longe, olha que máximo. Ó, a nossa casa, ela é munida de algumas frases. Algumas a gente já saiu com elas e outras a gente vem ganhando ao longo da estrada. E aí a gente pega a frase, escolhe um cantinho, faz o adesivo e cola lá em casa. Com certeza essa frase vai para casa, né, Gato? Vai, vou esperar mais um pouquinho, né? Vou deixar ficar um pouquinho mais longe. Emocionado pela história, agora emocionado também pelo esse presente que a gente ganhou. O livro a gente ainda vai ler o conteúdo, mas na capa tem uma frase muito marcante aí. Eu acho que é aquela história, né? Algumas frases motivam a gente, dá força onde a gente vai buscar, e acho que essa frase deve ter passado na cabeça do Mário Fava, acho que umas 1000 vezes por dia, né? Eu acho que sim. Então, galera, você que está aí assistindo esse vídeo, tá vivendo o Bariri com a gente, viva o Brasil Especial, vamos viver Bariri, que tem muita história ainda, tá só no começo, e vamos viver o Mário Fava aí, que foi um dos caras desbravador, talvez está incentivando a gente sem nem a gente saber, né? Porque a gente nem sabia da história, a gente está tentando ser um pouquinho Mário Fava sem nem conhecer o cara. E agora conhecendo ele, a gente tem mais certeza que está no caminho certo. Viva Brasil Especial, viva o Mário Fava aí, vamos viver Bariri, que tem muita coisa para mostrar pra gente. Valeu, galera!